Então, a parte 4 da correção entre proporção entre grandezas, questões 10 ao 12. Antes de irmos para a questão 10, vamos entender o que significam variáveis inversamente proporcionais. Então, se eu tenho uma variável numérica y em função de uma variável numérica x, né? Então, a variável numérica y em função de uma variável x, nós podemos dizer que y ele varia em proporção inversa com x. Então, sempre que dobrarmos x, vamos dividir y ao meio. Se triplicar x, vamos dividir y à sua terça parte e assim sucessivamente. Então, em termos mais precisos, né, o produto x vezes y tem sempre o mesmo valor para cada x, o seu correspondente y. Lá no diretamente proporcional, nós tínhamos y igual a k vezes x. Aí o x passava dividindo. Aqui nós temos, né, essa relação aqui, ó, y igual a k sobre x. Se ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Por isso que temos, para achar a constante k, multiplicar y e x, certo? Lembrando que a constante tem que ser maior do que zero. Não pode ser número negativo. Exercício. A tabela reúne valores da densidade, então aqui a densidade com sua unidade medida miligrama por litro, e sua temperatura, né? Que aí fala de um certo gás sobre pressão constante em diferentes temperaturas, no caso, a temperatura Kelvin, que foi colocada aqui. Com base nas informações dadas, responda. A densidade D, que geralmente, para a gente chamar de densidade, a gente coloca o símbolo D, né? E a temperatura T, maiúsculo, que corresponde a Kelvin, são grandezas inversamente proporcionais? Justifique. Sim, porque agora eu vou multiplicar x com y. Eu vou achar qual é a minha constante. Então, se eu multiplicar 100 por 300, 75.400, 60.500, 50.600, eu vou encontrar o valor comum entre eles, que é de 30.000, tá? A letra B. A variação ΔD de densidade e a variação ΔT de temperatura Kelvin são grandezas diretamente proporcionais? A gente lembra que diretamente proporcionais eu tenho que dividir, né? O y. E ia ter que fazer a divisão, igual eu mostrei para vocês, para poder achar qual é a constante. Então, eu fiz, como eu mostrei para vocês na primeira videoaula, né? Eu peguei e fiz as suas subtrações para achar a variação final menos inicial, né? Final menos o inicial, final menos o inicial. Encontrei os seus respectivos valores e fiz as divisões. E eu encontrei que não são diretamente proporcionais porque não vai dar a divisão o mesmo valor. Então, não são diretamente proporcionais a variação de ΔD com a variação de ΔT de temperatura. 11. Considere as grandezas x e y. Verifica-se que, se multiplicando x por 4, a grandeza de y fica dividida por 4. Podemos concluir que as grandezas x e y são inversamente proporcionais? Sim, porque, como eu falei para vocês, o que acontece com x tem que acontecer com y, né? Se, igual aqui, ó, o y falou que diminuiu na mesma proporção que o x aumentou. Porque aqui são inversamente proporcionais. Diretamente proporcionais se eu dobro x, eu tenho que dobrar y. Aqui, como são inversamente proporcionais, se eu dobro x, no caso aqui ele falou multiplico por 4, o y, que é o seu correspondente, ele tem que dividir pelo mesmo valor, pela mesma quantidade, né, por 4. Por isso que a gente chama que são inversamente proporcionais. Enquanto um está aumentando, o outro está diminuindo na mesma proporção. A 12. Considere as grandezas A e B. Verifica-se que quando A aumenta, B diminui. Podemos concluir que as grandezas A e B são inversamente proporcionais? Como eu expliquei na última questão da videoaula anterior. Não, porque a questão ela tem que me especificar qual vai ser a proporção. Porque, como eu falei, pode aumentar 2, diminui 3, né? Dependendo aí, e não dá certo. Tem que ser na mesma proporção. Se um está aumentando 2 vezes, o outro vai estar dividindo 2 vezes, né? Está aumentando 3 vezes, o outro vai estar diminuindo
pela mesma proporção, como foi dito no início dessa videoaula, certo? Então, eu encontro vocês na nossa próxima videoaula. Bons estudos!